Salve, senhores cervejeiros, salve, senhoritas. Estamos aqui no Matriarca Brew Pub para entrevistar um cara famoso. Esse cara é tão famoso que ele tem que andar de máscara por aí. Você vai descobrir quem que é esse cara depois da vinheta. Na presença ilustre dele, o maior viajante cervejeiro e maior celebridade desse Brasil, Edson Carvalho. E aí, velho, beleza? Esse lance de maior celebridade aí é por sua conta, hein? Eu e a maior galera aí fala, né? Depois de 26 estados rodados mais o Distrito Federal, ele tá passando férias aqui na casa da família, festividades de fim de ano. E consegui um tempo para gravar com ele, porque lá no Festival Brasileiro ele deu balão em nós. Ele começou a dar uma entrevista, aí deu um probleminha técnico nosso e ele vazou no mundo cervejeiro. Não foi eu não, porra. Deu problema, depois, cara, o festival de cerveja a gente bebe demais, depois esquece o que tem que fazer. É que nós ficamos muito emocionados por estar entrevistando ele, aí esquecemos de soltar o áudio do vídeo. Mas então, Edson, agora, depois de completar sua viagem, essa caminhada que você demorou 2 anos e meio, correto? 2 anos e meio. O que você tem de bom para falar? O que te surpreendeu nessa viagem? Cara, tem muita coisa. Não, desculpa aí. Minha sogra tá chegando. Cara, muita coisa na verdade me surpreendeu. Teria assim muita coisa para falar, mas uma coisa que eu gostei bastante foi de conhecer a cena cervejeira do Norte e do Nordeste. Até do Centro-Oeste também, porque a gente está muito fechado, a gente que é aqui do Sul e do Sudeste, a gente está muito fechado aqui, a gente vê muita coisa acontecendo aqui e acaba fechando um pouco os olhos pro resto do Brasil. E, pô, se a gente pensar Nordeste e Norte do Brasil, geograficamente, territorialmente, é muito grande. Tem uma cultura muito rica também, né? Tem uma cultura muito rica em todos os aspectos, e a cena cervejeira está acontecendo por lá também, então isso foi muito legal de ver, obviamente com todas as dificuldades que eles têm, desde de aquisição de matéria-prima, transporte, logística, impostos de substituição tributária que encarece demais os produtos. Então você vai a alguns bares de cerveja artesanal por lá, por exemplo, em Belém do Pará, no Macapá, em Manaus, cara, as cervejas infelizmente saem muito caras. A partir, assim, sei lá, teve bar que eu fui que não tinha cerveja abaixo de R$30, e cervejas que aqui de repente a gente paga R$15, saca? Então, mas tem uma galera fazendo acontecer, estão surgindo cervejarias, e isso é muito legal. E a galera cervejeira, isso eu gosto sempre de falar, muita gente pergunta, tá, mas como que é a cerveja que a galera faz lá no Norte, a cerveja comparando com a galera que faz cerveja no Sul? E eu gosto de dizer que cervejeiro artesanal, na verdade é tudo igual. Os caras são apaixonados por cerveja como a gente as informações estão aí na internet, muita gente sai para ir para São Paulo, para ir para algumas outras cidades, para ir para o Rio, enfim, para ir para Blumenau, fazer cursos de cerveja para voltar lá para o Norte e para o Nordeste e aplicar esses conhecimentos. Então a galera é apaixonada como a gente. As cervejas artesanais são parecidas justamente porque as fontes de informação são as mesmas. O que diferencia é que a galera tem outros tipos de ingredientes para usar, algumas frutas diferentes, alguns temperos diferentes, que acaba dando uma característica um pouco mais única para a cerveja. Mas a cena no geral é bem parecida. O que acontece é que lá eles talvez começaram, por exemplo, um pouco mais tarde, o crescimento da cena da cerveja artesanal começou um pouco mais tarde, e agora que em alguns lugares está um pouquinho em ebulição, assim. Mas é bem parecido do que de repente aconteceu alguns anos atrás aqui. Você visitou todos os estados do Brasil, e a maioria do seu deslocamento foi de carona. De carona. Tem alguma história assim que foi engraçada, divertida, curiosa de alguma carona que você possa contar aqui? Cara, tem várias, mas como eu gosto bastante de falar do Norte e Nordeste, até porque foi a primeira vez que fui para lá, teve uma carona que eu fiz de Manaus a Boa Vista, em Roraima, que foi assim, eu consegui uma carona
num posto de gasolina e falando com um amigo meu de lá. Ele me levou em vários postos de gasolina, a gente encontrou um cara que poderia me levar e era um caminhão cegonha que leva outros carros, né? Aí ele me deixou no posto à noite, porque o cara supostamente disse, não, a gente vai sair às 2 horas da manhã, porque a gente tinha que chegar até tinha que estar às 6 horas da manhã, porque assim, no meio de Manaus, a Boa Vista, tem uma área indígena, que é uma reserva, e os índios fecham essa área, acho que das 6, a partir do momento que escurece até às 6 da manhã. Então, se a gente saísse 2 horas da manhã, a gente ia chegar lá às 6, a gente ia poder passar e ia chegar cedo ainda em Boa Vista. Eu sei que esse cara, atrasou, me enrolou pra caralho, eu fiquei lá no posto de gasolina. Aí ele falou pra mim assim, a gente vai sair só 6 horas da manhã, e eu tava lá, ele ia dormir dentro do caminhão, eu peguei sorte que eu carrego uma rede dentro da minha mochila, estendi a rede ali na gaiola mesmo da cegonha e dormi ali, e no outro dia cedo seguimos viagem. Beleza, a viagem foi tranquilo, no meio do caminho o cara parou para tomar um café, a gente parou para tomar um café, e ele pegou e falou assim pra mim, cara, e tinha umas meninas ali da estrada, ele falou assim pra mim, cara, vai atrás, toma aqui a chave do carro ali, vai atrás de um carro ali, porque eu vou dar carona pra uma menina ali. Aí eu falei, beleza, vai dar carona pra menina. Eu sei que ele viajou 1 hora comigo atrás do carro lá, depois deixou a menina em outro posto de gasolina. Não perguntei o que eles fizeram ali dentro, não, mas foi bem curioso. E cada posto que ele parava, ele chegava pra mim e pedia pra eu pagar uma Coca-Cola pra ele, cara. No começo eu comecei a achar ele meio abusado, assim, falei, o cara, nem eu não tomo refrigerante, pedi pra eu pagar Coca-Cola pra ele. Mas beleza, tava me dando carona, e depois o cara, ele era bem fechadão, mas depois ele se abriu um pouco, foi falando que essa empresa que ele está trabalhando vai fechar, e ele provavelmente ia ficar sem trabalho, esse monte de coisa. Daí no outro posto, além de Coca-Cola, até paguei um salgado também. Essa foi uma, cara, de várias histórias aí de carona. Bom, e 2 anos e meio rodando, é muita história, com certeza você viveu muita coisa legal, muita coisa bacana, impressionante, coisa que te surpreendeu positivamente. E vai ter alguma coisa para o pessoal saber detalhado o que aconteceu nesse rolê seu aí de 2 anos e meio? Então, a ideia agora é publicar um livro da viagem. Eu quero contar essas histórias, essas são uma das histórias de 2 anos e meio na estrada, então quero contar essas histórias nesse livro, contar como foi essa experiência de deixar o que eu tinha antes, sair sem endereço fixo, assim, ficando na casa da galera, viajando de carona e conhecendo a cena cervejeira. Provavelmente eu vou publicar ele numa plataforma de crowdfunding, então vai ser de financiamento coletivo. Vai ser um desafio porque eu nunca escrevi um livro, estou aprendendo agora como que é uma estrutura para poder escrever um livro. Mas é isso, cara, a ideia é publicar esse livro até, se tudo correr bem, até meio do ano de 2017, e daí começar a programar uma próxima viagem aí para fora do Brasil e começar, com certeza, viagens mais curtas, que eu aprendi que uma viagem muito longa é bem cansativa, mas a ideia é essa, eu devo voltar para Florianópolis, ficar por lá escrevendo esse livro, trabalhando e montando o projeto da próxima viagem. Mas o Viajante Cervejeiro, o Instagram, o Facebook e o blog, eles vão continuar. Eu tenho muito material para publicar ainda, dando dicas de bar, então isso vai continuar. O Viajante Cervejeiro não acabou. Bacana. E só uma última curiosidade, você tem ideia de quantos quilômetros você rodou no Brasil? Tenho, porque eu coloquei tudo pelo Google Maps, deu 28.500 quilômetros, mais ou menos. A maior parte disso foi por terra. Aí na parte norte do Brasil foi por barco. De barco foram quase 2.000 e poucos quilômetros. E um trajeto que eu fiz de avião, que foi o último trajeto, que eu estava em Porto Velho e eu estava em Rondônia e faltava Tocantins. Cara, são 3.000 quilômetros. Eu estava agora já no final da viagem, extremamente cansado, era o último trajeto, e viajar 3.000 quilômetros de carona, eu ia levar 4 ou 5 dias de viagem, pelo menos. Aí eu me dei de presente e
comprei uma passagem de avião. Foi o único momento em que eu viajei de avião, em que eu comprei uma passagem, mas eu achei que eu merecia. Mas foram 28.500 quilômetros de estrada pelo Brasil. Bom, galera, vou finalizar por aqui. A gente vai ter um evento agora, um bate-papo. Vamos tomar aqui a Arrogante Bastard Ale da Stone Brewery. Adriano, aqui do Matriarca Brew Pub, trouxe lá de Berlim. Comprou com a minha amiga Jess. Vamos lá. Uhul!